Na manhã deste sábado, 18 de janeiro de 2025, os rebeldes Houthis do Iêmen lançaram um míssil balístico em direção a Israel, resultando em sirenes de alerta e explosões em Jerusalém. Felizmente, não houve relatos de feridos. Este ataque ocorreu logo após Israel e Hamas firmarem um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros, mediado por Catar e Estados Unidos. O acordo prevê a libertação de 737 prisioneiros palestinos em troca de até 33 reféns israelenses mantidos em Gaza, com início previsto para domingo. Em resposta ao ataque, Israel realizou bombardeios no Iêmen, visando instalações estratégicas controladas pelos Houthis, incluindo uma estação de energia em Rezias, Sanaa e 2 portos. O governo israelense, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reafirmou seu compromisso com a segurança nacional e destacou que não tolerará ações hostis contra seu território. O líder dos Houthis, Abdul Malik al-Houthi, declarou que o grupo continuará monitorando o cessar-fogo entre Israel e Hamas e retomará os ataques caso o acordo seja violado. Desde novembro de 2023, os Houthis realizaram mais de 100 ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho, demonstrando capacidade operacional significativa e impactando o comércio global. A comunidade internacional expressou preocupação com a escalada das tensões. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia intensificaram operações para proteger o comércio marítimo e dissuadir a agressão Houthi. Analistas apontam que os Houthis fazem parte do eixo da resistência apoiado pelo Irã, juntamente com grupos como Hamas e Hezbollah, visando pressionar Israel e seus aliados na região. Este incidente ressalta a complexidade do cenário geopolítico no Oriente Médio e a necessidade de soluções diplomáticas para evitar uma escalada maior do conflito. Enquanto Israel busca proteger sua soberania, o papel de potências regionais e internacionais torna a situação ainda mais delicada. As próximas semanas serão cruciais para determinar o rumo deste conflito e seus impactos no cenário global. O cessar-fogo, que entrará em vigor amanhã, domingo, 19 de janeiro de 2025, representa um marco significativo em um período de intensos conflitos na faixa de Gaza. Esta pausa nos confrontos foi aprovada pelo Gabinete de Segurança de Israel e mediada por Catar, Egito e Estados Unidos, com o objetivo principal de permitir a troca de reféns e prisioneiros, além de aliviar a crise humanitária na região. O plano estipula que, na primeira fase, o Hamas libertará 33 reféns israelenses, incluindo mulheres, crianças e homens em condições de vulnerabilidade, como idosos, feridos e doentes. Em troca, Israel deverá soltar 737 prisioneiros palestinos, priorizando mulheres e adolescentes. Segundo as autoridades, esta troca ocorrerá em etapas para garantir a confiança entre as partes e permitir ajustes na logística, caso necessário. Além disso, o acordo prevê a suspensão das operações militares, com Israel comprometendo-se a suspender bombardeios na faixa de Gaza durante o período do cessar-fogo, enquanto o Hamas deve interromper o lançamento de foguetes e outras ações hostis. Caminhões carregados com suprimentos, alimentos, medicamentos e combustível estão prontos para cruzar os postos de controle em direção a Gaza, assim que o cessar-fogo começar. Representantes de países mediadores estarão acompanhando de perto o cumprimento do acordo para evitar violações de ambas as partes. Embora o acordo represente um avanço, há ceticismo sobre sua viabilidade de longo prazo. Analistas destacam a falta de confiança mútua, pois historicamente, cessar-fogos semelhantes
foram rompidos devido a acusações mútuas de violações. Além disso, facções dentro da faixa de Gaza, como a Jihad Islâmica, podem não estar dispostas a respeitar o cessar-fogo, o que pode complicar ainda mais a situação. O Irã, que apoia grupos como o Hamas, também pode pressionar pela continuidade das hostilidades, especialmente considerando os recentes ataques de aliados como os Houthis contra Israel. Líderes globais expressaram alívio com o anúncio do cessar-fogo, mas enfatizaram a necessidade de que ele seja apenas o início de um processo mais amplo de diálogo. O presidente dos Estados Unidos reafirmou o compromisso de Washington com a segurança de Israel e a reconstrução de Gaza, destacando a importância de uma solução de 2 estados para a estabilidade duradoura. Representantes da União Europeia elogiaram a mediação, mas destacaram a necessidade de abordar as causas estruturais do conflito, como a expansão de assentamentos e as condições de vida na faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU pediu que as partes aproveitem este momento para discutir uma resolução política que ponha fim a décadas de violência. A situação em Gaza é crítica, com hospitais sobrecarregados, falta de medicamentos e milhares de pessoas